Shalom! Estamos aqui para uma aula de conclusão do curso, ou da disciplina, não é do curso, da disciplina de exegese do Novo Testamento, né? Já fizemos a exegese do Antigo Testamento, agora a exegese do Novo Testamento, que é para o meu aluno Ricardo, lá na Inglaterra, né? Eu tenho alguns alunos em particular em que eu desenvolvo aulas para eles. Se você quiser tornar-se um aluno particular meu, entre em contato comigo. E aí vamos conversar, tá? Na área da teologia. Certo? Tem um valor, tem algumas questões que temos que apontar. E aí o contato no meu WhatsApp, que é o 062 981 09 1777. Ok? Muito bem. Dentro do contexto global e uma conclusão da exegese do Novo Testamento em uma análise lexicográfica e uma análise também vocabular e uma análise semântica, nós temos que entender o sentido linguístico e semântico neotestamentário. Com o trabalhar dos vocábulos e as variantes que vêm a partir deles, e o sentido histórico e organizacional do cânon do Novo Testamento, o cânon neotestamentário, nós vamos chegando a alguns sentidos propulsores dessa exegese. Evangelia, que é a estrutura do conteúdo do corpus Christus dos evangelhos, e esse evangelion, tem um sentido literário pertinente à esfera da literatura greco-romana, que tinha como o evangelion como uma literatura de âmbito histórico, biográfico, mas também de histórico sociológico. Tá? E que esta literatura, ou este viés literário, os evangelistas vão implantar e vão trazer e vão injetar dentro da aferição e da revelação e da transmissão e da testificação de todo o transcurso histórico da vida e obra de Cristo. Agora, os pontos vocabulares propulsores dos evangelhos, aí são quais? Evangelium, caris, graça, caridade, amor, não é? De caridade. Ah? Depois, fides e fistes, né? Fides, crença, fides, fé, fidelidade, fistis, fé na sua raiz, né? Christos, Messias, e nesse Messias aí vem soter, Salvador, soteria, salvação, né? Aí dentro desse contexto vem ainda a toda a estrutura da ação salvífica e da operação da salvação. Ainda temos a questão organizacional e histórica e distributiva dos evangelhos. E aí, dentro dessa organização histórica e distributiva dos evangelhos, vamos ter as suas peculiaridades, como em João, o Logos, né? O que seria o Verbo, o Christos, Theos, né? A Theon,
né? Teologia joanina, pautada para o Christos, o Christus, verbo, logos, né? Que tem um sentido de uma apologia, não só uma apologia, mas uma defesa, que apologia no sentido grego-romano seria uma defesa jurídica da pessoa de Cristo, com todas as suas bases e provas sobre a deidade e divindade, que é isto que João propõe e faz. Depois, lá nos 3 evangelhos, não é, sinóticos, aí vamos ter biografia com relatos da nascimento, desenvolvimento, atuação missiológica e eclesiológica de Cristo, e depois o sacrifício expiatório com o seu julgamento, morte e ressurreição. Então, eu trabalho o Evangelho, a sua exegese, sendo uma exegese mais histórica, uma exegese mais centrada no aspecto relacionado e relacional à vida de Cristo e à sua obra. Quando entramos dentro, eu não vou mencionar Atos, porque Atos também é histórico e é uma narrativa histórica que tem mais o sentido mais literal, mas quando entramos dentro da epistolografia paulina, aí vamos ter uma amplitude exegética em que vai trabalhar sistemas de abordagem do próprio Paulo com cunho greco-romano, com cunho helenista, com cunho judeu em algumas partes, com cunho gentil, com cunho eclesiológico, e aí vamos ter algumas questões dos seus pontos de vista soterológico, eclesiológico, pneumatológico, cristológico, teontológico, escatológico, pneumatológico, que são os seus pontos e perspectivas paulinas. Mas dentro dessas questões, Paulo trabalha com temas específicos, não só relacionado a vocábulos indicados dentro da ordem salvífica, a partir da graça salvadora, como também a partir da sua percepção dentro dos elementos fé, dos elementos conversão, regeneração, justificação, eleição, santificação e glorificação, mas também no sentido pneumatológico da atividade pneumatológica e no sentido eclesiológico, da estruturação eclesiológica, doutrinária da igreja, no sentido também ético e no sentido ministerial e no sentido pessoal, singular, introspectivo do apóstolo em suas confissões, em suas aferições interiores, que vão abrindo e propondo uma posição do ser Paulo, do Paulo homem, do Paulo ministro, mas que também é homem com sentimentos, com afeições e com algumas até debilidades pessoais. Debilidades no sentido de fraquezas. E aí, mais tarde, entramos na singularidade petrina, com o âmbito judaico e com o âmbito propulsor e aferidor, que muitos vão ali considerar que ele vai ter um olhar ou vai seguir uma posição paulina e tiaguina, mas na verdade Pedro está em concordância com posições de Paulo e posições de Tiago.
E aí trabalha questões mais voltadas a confrontar os gnósticos e os falsos mestres que rodeavam o círculo da esfera religiosa da sociedade romana em que ele estava inserido. E mais tarde vamos ter também o Tiago com as suas posições éticas e também Judas com as suas posições que vão de encontro com as de Pedro e que trabalham a questão de confrontar os falsos mestres e refutá-los e ser uma carta exclusivamente apologética. E fechamos aí em Hebreus a cristologia do Novo Testamento, que está em Hebreus, no sentido de uma unificação e um diálogo entre as posições do Antigo, a partir de Levítico, a partir de Pentateuco, com Levítico e Êxodo, e indo de encontro às almas, e sendo essas as bases propulsoras para um relacionar da obra de Cristo e fazendo um paralelismo entre Antigo e Novo dentro de uma cristologia centralizada na esfera escriturística, que proporciona Hebreus singular, extraordinário. E mais tarde entramos então na teologia joanina, que vai se compreender não só no Evangelho de João, mas nas suas epístolas, que tem bases e elementos para ampliar a posição de João no Evangelho, tá? Dentro da proposta do confronto a esse gnosticismo que estava propulsor na região de Éfeso e do cetismo, que era uma linha do gnosticismo, segmento do gnosticismo, né? E também o eutiquianismo, tá? E depois a revelação do Apocalipse, com sentidos mais prolépticos, mais voltados ao propósito futuro e ao propósito da volta efetiva de Cristo. Tá? Mais sentidos escatológicos, do escatom neotestamentário. Então, esse é o sentido de uma forma panorâmica, sintetizada, para que possa se aferir, analisar e ampliar dentamente o exegeta para trabalhar com uma exegese neotestamentária. A partir desta compreensão e buscando os vocábulos centrais de cada um dos seus segmentos, seja epistolografia, seja evangelhos, seja revelação, seja teologia joanina, ele vai trabalhando e vai compondo a sua exegese no aspecto linguístico, semântico e lexicográfico. Então essa era a minha conclusão e análise final dentro da exegese do Novo Testamento. Obrigado a todos.